Oi, eu sou a Maria Eduarda, aluna PIBIC CNPq UniOeste, e vou apresentar o trabalho intitulado Imobilização de endoxilanase de termomícios lanuginosos, influência de temperatura e pH na atividade enzimática para aplicações industriais sustentáveis, desenvolvido por mim, pela Laura Ródio, Diandra de Andrades, Tatiane Nagaki, sob orientação da professora Marina Kadoaki, na Universidade Estadual do Oeste de Paraná, no Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas em Cascavel, Paraná. As endostilanases, elas são enzimas pertencentes à família de hidrolases glicosídicas. Elas são, então, responsáveis por catalisar a clivagem do xilano nas suas ligações beta-1,4, como estão aqui representadas, formando, então, os seus produtos xilose e xiloligosacarídeos. O xilano ele faz parte da constituição da hemicelulose, faz parte da constituição da parede celular vegetal. Mas não somente a hemicelulose faz parte da parede celular, também a lignina e a celulose. Mas nosso foco aqui vai ser a hemicelulose devido ao xilano ser constituição dela. Diversos são os micro-organismos produtores dessa enzima, entre eles protozoários, bactérias, mas os melhores e que mais se destacam são os fungos filamentosos, entre eles os termomíceos lanuginosos, que possuem a característica que o diferencia por ser termófilo. Ou seja, a sua enzima possui a capacidade de manter a sua atividade a altas temperaturas, o que é uma característica desejada nas aplicações industriais. Essa enzima é utilizada em diversos processos industriais, entre eles o biobranqueamento da polpa de papel, clarificação de sucos e vinhos e também degradação de resíduos agroindustriais. Tendo isso em vista, o objetivo é que o uso das enzimas seja otimizado e facilitado nessas áreas. Por isso, existe um método que se chama imobilização, que consiste na fixação ou encapsulamento da enzima em suporte sólido, que pode ser adquirido de diversos modos, como podemos ver aqui, seja por cross-linking, ligação iônica, covalente ou, como citado anteriormente, por encapsulamento. Esse método de imobilização ele torna o processo de uso da enzima mais rentável economicamente e também mais sustentável, visto que vai substituir a utilização de produtos químicos considerados tóxicos. Tendo isso em vista, o objetivo desse estudo foi imobilizar a endoxilanase purificada de termomíceos lanuginosos em esferas de quitosanas com partículas magnéticas e comparar os efeitos da temperatura e pH na atividade da enzima livre e imobilizada. Para obtenção, então, da imobilização da enzima no suporte, inicialmente, as esferas de quitosana com partículas magnéticas foram ativadas com glutaraldeído 10% durante 18 horas sob agitação constante. Após isso, as esferas foram lavadas com água destilada para retirar qualquer resíduo que tenha ali permanecido, e então iniciou o processo da imobilização em si, que consiste na incubação da enzima purificada e diluída durante 6 horas sob agitação constante em contato com as esferas de quitosana com partículas magnéticas. Feito isso, novamente as esferas foram lavadas com água destilada e para determinar o sucesso ou não da imobilização são calculados 3 parâmetros: o rendimento, a eficiência e a atividade recuperada. Para a determinação do efeito do pH e temperatura na atividade da endoxilanase livre imobilizada, na parte da temperatura em específico, ambas as formas de enzimas, tanto livre quanto imobilizadas, foram incubadas durante 15 minutos em temperatura entre 30 e 90 graus. Já na questão do pH, ambas as enzimas também foram imobilizadas durante 15 minutos, só que em tampão de acetato de sódio, nos intervalos de pH 3 a 5 e no intervalo de pH de 6 a 9, foi utilizado o tampão fosfato de sódio. No final de ambos os processos, foi realizada a dosagem da atividade enzimática residual, seguindo o método de Miller. O resultado da imobilização da enzima no suporte, o seu rendimento foi de 90,6. Esse parâmetro diz respeito à porcentagem da atividade total da enzima livre que foi imobilizada. Já a eficiência de imobilização foi de 73,7% e essa porcentagem é a porcentagem da atividade total da enzima no imobilizado, ou seja, da enzima que está ligada ao suporte, que no caso são as esferas de quitosana. Já
A atividade recuperada foi de 66,8% e ela é a atividade total da enzima imobilizada, que é comparada com a atividade total inicial da enzima livre. Esses resultados foram satisfatórios e são semelhantes ao rendimento de imobilização de estilanase de bacilos púmilos que foi reportado por Sharma e colaboradores. O efeito da temperatura na atividade da endoestilanase livre imobilizada. Ambas as formas da enzima obtiveram temperatura ótima a 75 graus, como podemos observar. Porém, e esse resultado ele vai de encontro com outros da literatura, que foi observado por Della Torre e colaboradores. Porém, além disso, a resistência de ambas as enzimas também foi observada no intervalo de 60 a 80 graus, como podemos ver. E essa é uma característica desejada nas indústrias que utilizam de ambientes mais extremos, tendo então mais um ponto positivo em relação ao uso dessa enzima. O efeito do pH. Aqui podemos ver em verde que a enzima imobilizada, durante todo o pH testado, ela manteve mais de 68% de sua atividade residual, com atividade máxima no pH 6,5. Essa manutenção da atividade está relacionada, então, a mudanças estruturais da enzima no processo de ligação dela com o suporte, de maneira que a tornou mais estável e mais resistente ao seu ambiente externo. Já na enzima livre, podemos ver aqui que em pHs mais ácidos ela apresentou uma baixa atividade. Isso pode estar relacionado, então, à ionização, que vai dificultar a interação da enzima com o substrato e, consequentemente, apresentar menor atividade. Com esses resultados, podemos concluir, então, que a imobilização da endostilanase de termomícios lanuginosos em férias de quitosana com partículas magnéticas gerou resultados promissores, como podemos observar com os 3 parâmetros calculados, e também a atividade enzimática do imobilizado foi persistente, tanto em temperatura elevada quanto em pHs ácidos, que vai diferenciar da utilização de outras enzimas que perdem sua atividade em ambientes considerados hostis, tendo dessa maneira um potencial uso industrial dessa enzima. Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e à UniOeste pelas bolsas e auxílio financeiro. Obrigada.